Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor William. Nessa vídeo aqui ela vai ser um pouquinho diferente aí do habitual, que eu quero trazer para vocês um pouco sobre análise econômica, né? Vou fazer uma análise econômica aqui dessa notícia que acabou de sair que o Copom manteve a Selic em 2%. Claro que eu vou passar algumas dicas aqui que você pode utilizar na sua prova da CPA 10, CPA 20, CEA, porque Selic, inflação, essas coisas caem lá. Tá, mas eu quero fazer uma análise detalhada com vocês para explicar alguns termos técnicos e, claro, eu vou te passar qual que é a minha expectativa quanto a essa decisão aí do Banco Central de ter mantido a Selic e por que que ele manteve, né? Vou te dar a minha opinião de por que ele manteve essa taxa de juros de novo em 2%. Então, antes de começar o vídeo, ativa já o sininho aí para você não perder nenhuma notificação. Coloca aí já para se inscrever no canal e no final do vídeo, se você gostar, você deixa o seu like. Beleza, vamos começar aqui então, né? Copom mantém Selic em 2% e retira Forward Guidance da política monetária. O que é esse tal do Forward Guidance aí, né? Significa orientação a termo. É quando o Banco Central ele tenta te influenciar com as suas próprias previsões, ou seja, as próprias previsões do Banco Central quanto ao rumo das taxas de juros futuras, quanto ao rumo da política monetária futura. Então, quando ele utiliza esse tal do forward guidance aí, orientação a termo, ele está querendo fazer o seguinte, ele fala para o mercado, olha mercado, eu acredito que eu não vou aumentar a Selic, eu acredito que eu vou manter durante um bom período de tempo, e ele vai criando expectativa no mercado. O mercado passa a acreditar naquilo e isso acaba guiando o mercado. Né? Se eu digo para o mercado que, olha, eu tenho uma expectativa que a Selic vai aumentar, o mercado mesmo ele já vai se antecipar a isso e talvez os bancos comecem a aumentar lá o spread bancário, comecem a cobrar um pouquinho mais as taxas de juros, né, os empréstimos de maneira geral. Então o banco o mercado ele acaba se antecipando. Então ele utiliza esse tipo de orientação a termo justamente para fixar expectativas. E expectativas é uma coisa que influencia muito na economia, beleza? Ok. Aí vamos lá para o que interessa, né? A Copom manteve a Selic de novo em 2%. Se você entrar lá no site do Banco Central, né? Já coloquei aqui o site do Banco Central, você vai ver que a Selic está em 2% aqui, ó, desde agosto de 2020. Então ela chegou no menor patamar da história e o que isso influencia na sua vida? Primeira coisa, isso aí também é importante para as provas. Pensa assim, ó, quando você reduz a taxa de juros, existe uma primeira variável que vai ser atingida aí na economia. Você reduziu os juros, a taxa básica de juros da economia, ou seja, é a taxa que guia o mercado como um todo. Então, consequentemente, você tem um barateamento no custo dos empréstimos. Então, pode ser, ó, olha a palavra, pode ser que o crédito aumente no mercado. Não necessariamente o crédito vai aumentar do dia para a noite. Né? Os bancos eles podem segurar, pode falar, não vou emprestar, não quero emprestar. As pessoas querem pegar emprestado porque o juros está baixo, mas ele fala, olha, não quero, não vou emprestar. Beleza? Mas ok, então o primeiro efeito seria esse efeito no crédito. Você abaixou os juros, você deixa o crédito mais barato. O crédito ele é o insumo básico do consumo. Quando eu digo consumo, eu estou querendo falar consumo de bens de valor agregado alto, por exemplo, imóveis, carros de maneira geral. Então ele é um insumo básico do consumo, as pessoas precisam de financiamento para consumir esses produtos de maior valor agregado. Então você tem uma redução aí, ó, você tem uma redução da Selic, você tem uma redução do crédito, consequentemente você tem uma redução do consumo. Se você tem uma redução do consumo, você tem olhando pela ótica do empresário, ele passa a ter menor expectativa de lucro, porque ele sabe que as pessoas não vão consumir. Se ele tem menor expectativa de lucro, ele vai contratar menos mão de obra, então o desemprego na economia aumenta. E se tem muito desemprego na economia, a nossa demanda, obviamente, fica baixa, o nosso PIB, obviamente, cai, né? Ele não cresce, ele fica parado. Então é basicamente isso que a Selic tenta influenciar, é como se fosse esse ciclo aí, né? Ele vai tentar influenciar crédito, consumo, investimento, emprego e por aí vai, né? Acaba atingindo a inflação, acaba atingindo o PIB. Então a gente sabe que quando a gente aumenta a taxa de juros, você tem uma tendência de fazer o quê? Você retira um pouco de dinheiro da mercadoria com o objetivo de controlar a inflação. E aí que eu quero entrar. Aí você fala, William, o Copom ele não está enxergando que a inflação no Brasil está aumentando?
Olha aqui, ó, vamos ver uma coisa. No ano passado, a meta de inflação do Banco Central ela era de 4%. Né? Aqui está 3,75% porque é para 2021. Mas ela era de 4% e nós tivemos um fechamento da inflação em 4,52%. Aí você fala, William, eu verifiquei então que no ano passado, que foi um ano de crise, um ano de pandemia, a inflação no Brasil ela fechou acima do centro da meta. Então isso não é um motivo para a gente se preocupar, isso não é um motivo para a gente ficar com medo do que possa acontecer aí. Será que os preços não vão disparar? Aí eu digo para vocês o seguinte, ó pessoal, a inflação provavelmente ela teve essa alta aqui, ó. Você pode reparar que a inflação ela subiu aqui nos últimos meses do ano. Primeiro, você tem vários efeitos. Você tem o efeito da liberação lá do crédito emergencial, auxílio emergencial. Então você joga um monte de dinheiro na economia. As pessoas elas pegam esse dinheiro, elas vão consumir com esse dinheiro. Né? Se você pensar na propensão marginal a consumir dessas pessoas, elas vão pegar quase que a totalidade do recurso arrecadado e elas vão consumir, tá? E a oferta ela não vai acompanhar a demanda. Imagina você pensando, você como empresário, você ali da ótica do empresário. Tudo bem que foi liberado auxílio emergencial, mas você demitiu várias pessoas porque você não tinha condição de pagar e você não vai aumentar sua produção, você não vai fazer investimento para aumentar sua produtividade, aumentar sua produção futura, porque você não tem expectativa de lucro. Então é como se acontecesse assim, ó, a oferta ela fica em um determinado patamar e a demanda começa a superar a oferta. Quando a demanda começa a superar a oferta, esse pessoal que está aqui ofertando, eles vão falar o que? Olha, vou aumentar o preço, quem dá mais leva. Basicamente assim, né, para a gente pensar. Então a demanda está superando a oferta ali no curto prazo, você tem um aumento dos preços. Além disso, nós tivemos o efeito do dólar no aumento do preço das commodities. Tá? Tiveram várias commodities aí que subiram até mais de 100%, a exemplo a soja, né? O açúcar subiu muito, o café também teve uma alta elevada. Então, assim, isso tudo daí acaba influenciando no índice de inflação. Pensa o seguinte, o índice de inflação que a maioria das pessoas andam comentando aí é esse tal do IGP, né? Quer ver? Vamos abrir aqui na outra tabelinha aqui, ó. Aqui eu tenho o IGPDI, vamos pegar aqui o IGPM, né? Que ele teve uma alta acumulada de 23,14% em 2012. Índice geral de preço do mercado, ele não é o índice oficial de inflação do Brasil. Tá? Ele não é o índice oficial de inflação do Brasil. O índice oficial de inflação do Brasil é o IPCA, esse daqui que é calculado pelo IBGE. Ah, William, então tudo bem, a inflação aumentou a maior parte nos alimentos? Sim, aumentou. Só que ainda o IPCA, apesar de ele ficar um pouquinho em cima do centro da meta, ainda existe um teto. Ele não extrapolou o teto da meta da inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional para o ano de 2020. Ele não extrapolou. Beleza? Ok. E ainda tem um outro efeito, né? Voltando aí o que eu estava falando para vocês. O outro efeito ele é o seguinte. O Banco Central, durante todo esse momento aí da pandemia, ele também liberou muitos depósitos compulsórios. O que era o depósito compulsório que eu falei para vocês já? Para quem me acompanha aí, vê as aulas, sabe o que é isso. É uma parte do dinheiro que o pessoal deposita nos bancos, que é obrigado a ficar numa conta do Banco Central. Perfeito? Pensa assim, ó, o Banco Central ele está liberando o compulsório, então tem mais dinheiro aqui no poder dos bancos, os bancos vão poder trabalhar esse dinheiro. Existe um multiplicador bancário, um multiplicador monetário ali que tem um efeito multiplicador do crédito, que aumenta a base monetária. E aí, ao mesmo tempo que esse compulsório ele é liberado na economia, e essas pessoas pegam esse dinheiro e elas depositam na conta corrente, ou na poupança, ou em depósito a prazo de novo, parte desse depósito que essas pessoas depositaram volta para o compulsório. Então você libera o compulsório, mas parte dele volta para as mãos do Banco Central. Então você acaba tendo também um efeito de curto prazo aí nessa alta dos preços, tá? Você joga muita liquidez na economia, você aumenta o preço ali da economia, mas não significa que isso vai ser algo que vai persistir, algo que vai crescer aí indefinidamente, ok? Beleza, então vamos voltar aqui para essa notícia aqui, né? Então, falando que o Copom ele retirou então essa orientação a termo, o que ele quis dizer com isso? Ele está querendo dizer, olha, mercado, pode ser que no futuro aumente a taxa de juros. Não significa que vai ser agora, nesse exato momento, não significa que vai ser agora no curtíssimo prazo.
mas significa que ele já está dizendo talvez eu aumente a taxa de juros, beleza? Por conta disso, né, apesar da inflação ela não demonstrar ainda no curtíssimo prazo um efeito perigoso, ele já está pensando lá no futuro, talvez pode ser que apareça, né? Por que que eu acredito que a inflação não aumenta no Brasil? Por que que eu tenho uma opinião um pouco diferente aí de grande parte das pessoas que falam que a inflação está disparando e tal? Primeiro, não acredito que existe inflação com alto índice de desemprego. Você tem 14% de desempregados aproximadamente no Brasil, isso aí dá aproximadamente 14 milhões de desempregados, é muito alto, tá? Você tem uma formação bruta de capital fixo negativa. O que é a formação bruta de capital fixo? É investimento para aumentar a capacidade produtiva futura. Então quer dizer que você não tem investimento, você tem capacidade ociosa elevada. Né? Capacidade ociosa é como se você tivesse assim, ó, pensa assim, um exemplo bem besta. Você está numa empresa que tem 100 computadores para 100 pessoas trabalharem. Só que atualmente eles estão usando só 20 computadores, então você tem uma capacidade ociosa de 80 computadores. Conforme o emprego for voltando na economia e as pessoas forem começar a ter renda e começarem a gastar, ainda existe um espaço muito grande aí para a gente usar dessa capacidade ociosa sem pressionar os preços. Eu costumo dizer o seguinte, né, uma análise econômica. Quando o PIB efetivo nosso ele está muito longe do PIB potencial, ou seja, aquele PIB que a gente tem potencial de alcançar, não tem como você ter inflação. Tá? É como se eu falasse também que o desemprego efetivo hoje ele está muito abaixo do desemprego natural. Ok? Beleza, então essa seria a minha opinião. Acredito que a Selic deve se manter aí a 2% ainda nessas primeiras reuniões aí do ano. Talvez mais para o final do ano, conforme o mercado for voltando a se aquecer. Existe muita poupança precaucional que foi feita durante esse momento, então essa poupança ela pode desaguar no mercado, né? Então pode converter em demanda. O crédito baixo ainda, os juros baixos ainda pode também ajudar a aquecer um pouco a demanda. Então acredito que a Selic deve começar a aumentar ali a partir do segundo semestre do ano e por aí vai. Beleza? Aqui o restante da notícia é basicamente a ata aí do Copom. Né? Eu acabei falando mais do que eu imaginava aqui. Eu queria fazer análise aqui da notícia, mas no final das contas eu acabei já fazendo análise sem ler a notícia, né? Então aqui vocês podem ver que tem foco para 2022, as expectativas do Copom, tem aqui o comunicado dele, né? Amanhã ele vai estar publicando a ata lá, então a gente pode estar olhando a ata do Copom, tudo bonitinho. É uma notícia bem grande aqui, mas eu acredito que o que eu falei para vocês já é o suficiente para a gente entender como é que funciona essa questão de juros, essa questão de desemprego, tá? Quais que são as minhas expectativas quanto à inflação, tá? Então, por enquanto, não tenho medo da inflação. Concordo com o que o Copom falou, concordo 100% com ele. Ah, William, aumentou a taxa de juros, também não vai aumentar o peso da dívida pública? Aumenta também, só que também atrai mais capital. Então, na economia, tudo afeta tudo, né? Tem que pensar assim, tudo está afetando tudo. Você não pode pensar só com a cabeça fechada, vou aumentar juros, o juro só serve para controlar a inflação. Ah, vou aumentar juros, o juro só serve para aumentar a dívida. Não, não pode pensar assim, tá? Você aumenta, tem sempre um lado que sai ganhando e tem sempre um lado que sai perdendo. É assim que funciona a economia. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado aí dessa análise rápida aí que eu trouxe para vocês. Não se esquece de se inscrever aí no canal e agora, se você gostou, deixa o seu like, beleza? E ativa o sininho aí para você nunca perder uma análise econômica que eu posso fazer aqui, né? Eu vou estar sempre trazendo aí para vocês ficarem por dentro, saber as minhas expectativas quanto à economia e também ajudando o pessoal que está fazendo prova, né? Eu falei aqui da Selic, tudo isso aí cai em prova. Economia, isso é muito importante, beleza? Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima vídeo.